Oi, gente! O tema que eu trago para a gente enfrentar hoje é o que conhecemos e aprendemos sobre a nossa sexualidade. Eu acho que muita gente não para pensar nisso e sustentar o desconforto de procurar essas respostas é essencial para atravessar um processo de mudança de significado relacional e emocional perante o sexo e a sexualidade. Então, eu te convido a investigar. O que você entende realmente sobre o seu desejo e o seu erotismo? Quais são as suas percepções sobre o papel do prazer na sua vida? O que guia realmente o seu desejo? Aqui, a gente precisa lembrar que o processo de desenvolvimento sexual se inicia na infância e é muitas vezes repreendido, silenciado ou, infelizmente, acontece de forma traumática num ambiente de vulnerabilidade ou de violência. A gente vê na sociedade situações e acontecimentos chocantes e doentios em relação à expressão da sexualidade. Pedofilia, que acontece majoritariamente por membros da própria família da criança, ou mesmo a violência contra a mulher, onde quem mais mata é o parceiro ou ex-parceiro. Eu acho que o mundo tem dificuldade em enfrentar o que implica olhar a sexualidade, porque ela escancara os verdadeiros valores que seguimos enquanto sociedade. Então, praticar esse olhar é trabalhar com conflitos, com ambivalências e entender que isso é normal, gente. Que isso fala sobre a experiência humana, que isso fala sobre quem somos nesse mundo que habitamos e que invariavelmente nos constrói também. Muitas vezes vai ser necessário atravessar um desconforto ao perceber que o nosso senso de erotismo vem de um lugar para além do que a gente achava ser. Na clínica de sexualidade, eu aprendi que não existe nada que seja funcional ou disfuncional a princípio. A gente aprende que o que é disfuncional é o que causa sofrimento, tanto para si quanto para outras pessoas. Como a gente carrega crenças socialmente compartilhadas, isso tem um poder abismal no nosso inconsciente coletivo. A gente é ensinado a acreditar em coisas como: para ser digno do amor, eu preciso ser desejado. Ou, se eu não satisfaço o meu parceiro sexualmente, eu fracassei como ser humano. Especialmente por a gente viver num contexto relacional majoritariamente heterossexual, a gente também é engolido por crenças como: o homem de verdade sempre quer transar. Ou que a ereção define a virilidade do homem. Que a mulher, para casar, não deve demonstrar muito desejo. Ou que o valor de uma mulher está especialmente ligado à sua aparência. Esses outros pensamentos que sabemos que são continuamente reproduzidos, né? Mesmo com a relevante mudança que a luta feminista trouxe, que é a luta pela equidade de gêneros, já alcançou, né? A gente sabe que isso continua. Então, eu percebo uma urgência de uma revolução sexual. E quando eu falo isso, eu digo isso no sentido mais coerente e científico dessa luta, que é priorizar a educação sexual para mudar o cenário que o Brasil, infelizmente, hoje contempla, sendo berço de uma horrorosa rede de pedofilia e de abuso infantil, além de ser um dos países com maior taxa de feminicídio no mundo e o país que mais mata pessoas trans, ao mesmo passo que é um dos países que mais consome pornografia com esse gênero, que é uma coisa que eu já tinha falado no outro vídeo, né? Então, é no início da vida que a gente começa a desenvolver a nossa sexualidade e é nesse momento de desenvolvimento que a gente significa as primeiras camadas de descoberta do corpo, do prazer, das regras que circundam o comportamento sexual social. Então, a gente precisa introduzir de forma eficaz e funcional às crianças o entendimento de algumas questões de corpo, consentimento, segurança. A gente precisa ampliar as nossas ações para uma sexualidade positiva, né? Ao passo que a gente também possa normalizar um pouco o tema da sexualidade, mas de uma forma respeitosa, com maior consciência. Porque, gente, isso é um tema inerente à vida humana e é também um tema muito sensível, um tópico de sofrimento para muitas pessoas que se mantêm caladas, seja frente a uma dor, a uma violência, a falta de acesso à educação, a falta de acesso a uma saúde sexual, ao tabu que é ainda na nossa sociedade
uma expressão saudável desse espectro que é tão essencial à vida humana. Então eu te convido a questionar e investigar o seu repertório, tanto em relação à construção de vida, com relação às relações, né, às emoções. O que aí contribuiu para os seus comportamentos e atitudes sexuais? Olhando assim as coisas de uma forma mais integrada, pode haver mudança, se essa for a sua vontade. E se não for, bom, aí eu sinto muito, porque eu acredito que a mudança é uma parte essencial da vida. E ao longo dela, a nossa identidade pode mudar, os nossos desejos podem mudar. Então, no nível mais individual, como que a gente faz uma análise funcional da nossa sexualidade? A gente pode observar, qual que é o meu desejo? Como que esse meu desejo aparece? Qual que é o comportamento que aparece quando eu tenho esse desejo? Quais são os determinantes desse meu comportamento sexual? Ou seja, o que ele gera de consequência? Tanto para mim, né, para minha satisfação, quanto para a satisfação da minha parceria. O que eu acho desse comportamento? O que eu ainda gostaria de experimentar? O que eu percebo que eu faço, mas na verdade não me causa tanto prazer assim? Observar o seu repertório sexual é entender como que funciona o conjunto desses comportamentos, dessas fantasias, dessas preferências que foram sendo moldados ao longo da sua vida. E perceber o que você decide fazer. Como que você faz isso? Esse comportamento, ele te gera prazer? Eu digo isso te convidando a fazer essa análise e perceber se existe aí a possibilidade de transformação ou de evolução perante a sua perspectiva da sua própria sexualidade. Frente ao seu próprio corpo, ao seu erotismo, ao cuidado com o seu prazer. Para isso, eu também sugiro que você busque, para além dessa análise, dessa investigação, se permitir sentir de uma forma diferente. Fugir do padrão violento e acelerado que a pornografia perpetua nas nossas referências. Experimentar o toque de uma forma mais consciente, presente, devagar. Descentralizar os genitais das interações sexuais. Buscar maior intimidade com o seu corpo e com o estímulo certo para você. Afinal, o sexo ele também é emocional, gente. E as nossas preferências, elas estão sim ligadas aos significantes emocionais que aquele desejo representa. Então, espero que tenha feito sentido aí para você essa reflexão e a gente se encontra no próximo vídeo.